Nesse final de semana nós tivemos o GP de Baku, corrida que costuma ser 8 ou 80, e nesse final de semana foram as duas coisas, um dia no 8 e o outro no 80. Agora, o que nunca muda, o que nunca varia é o fato de eu estar aqui pedindo novamente o seu like e a sua inscrição, afinal de contas, eu tô salvando mais uma segunda-feira sua com o nosso resumo multiplicado. Você deve lembrar sobre a classificação maluca pro GP do Brasil no ano passado, né? Com aquele aguaceiro, gente batendo pra lá e pra cá, um monte de bandeira vermelha. Baku conseguiu ter mais bandeiras vermelhas dessa vez e ainda conseguiu ter praticamente 2 horas de duração, ou seja, a classificação foi mais longa do que a corrida em si. Todo o caos começou com o Albão atingindo o seu busão na parede da curva 1 e quebrando a suspensão, parando o quali pela primeira vez. Com a sessão reiniciada, agora era a vez de Hulk perder a freada e também acertar o muro, mas de uma forma mais tranquila, digamos assim. Não à toa o alemão voltou para os boxes apenas para uma troca de asa. Mas como a antiga ainda estava lá no meio da pista, toma outra bandeira vermelha. Com a sessão finalmente voltando a acontecer e com todo mundo desesperado para conseguir dar pelo menos uma voltinha decente, no finalzinho e com o relógio quase zerado, mais uma bandeira amarela e que do nada virou uma bandeira vermelha. A gente viu o Pierre Gasly na área de escape lá no mesmo lugar onde o Hulk bateu e não entendemos nada, né? Tipo, eles deram bandeira vermelha por isso, ele tá lá manobrando o carro de boa, pô. Até que o replay traz pra gente o que realmente aconteceu. Enquanto o Gasly estava lá com o carro na área de escape, ainda pensando como ele ia voltar para a pista, eis que logo atrás vem Colapinto, frase perigosa inclusive, né? E o argentino, vendo o seu companheiro estacionado ali, deve ter imaginado que ele estava visitando o seu primo e decidiu ir lá fazer uma visita também, chegando naquele estilo dele de sempre que você já sabe, né? Mais uma visita de Colapinto para o seu primo Colamuro e mais uma eliminação no Q1. Também foram eliminados Hulk, Ocão, Gaslindo e Albão, que também já tinha abandonado antes, como a gente falou, né? Aí a gente chega pro Q2 e é óbvio que a baguncinha vai continuar, né? Ainda no início da sessão, agora é a vez de Berman, o Homem-Urso, depois de ter dado um selinho no muro com a parte de trás do carro e ter danificado a suspensão. Com a sessão finalmente em andamento de novo, dessa vez conseguimos ir até o final. Os eliminados foram Jovem Alonso, Lewis Hamilton, Borboleto, que ficou em 13º, Stroll, o nosso mãozinha, e, é claro, o Homem-Urso, né? Bandeira vermelha no Q1, bandeira vermelha no Q2, você não estava achando que no Q3 ia ser diferente, né? Para deixar tudo ainda mais interessante, uma chuvinha bem de leve e bem vagabunda caiu em uma parte da pista, o que fez todo mundo sair com pressa para dar uma volta antes que o pior pudesse acontecer, né? Comic Sans abriu os trabalhos e foi o primeiro a completar uma volta, seguido de Lawson, o filho da lei, e Isaac Rajada. E aí, enquanto o Oscar Pistache vem para completar a sua volta, mais uma bandeira vermelha é lançada, e é claro que foi por causa do revival de uma das melhores amizades da Fórmula 1 moderna, Leclerc e a barreira de pneus em Baku. Com mais um piloto eliminado no Battle Royale do Azerbaijão e poucos minutos para o final da classificação, não tem como acontecer de novo, né? Peixoto vinha para terminar a sua volta quando mais uma bandeira vermelha é acionada, a 6ª, um novo recorde na história da Fórmula 1. Dessa vez foi Oscar Pistache, que acabou passando reto e indo na barreira, também abandonando sem ter uma volta feita. Com isso, o caminho ficava aberto para que Lando Popcorns conseguisse fazer uma boa classificação e encaminhasse a corrida para o dia seguinte, certo? Isso foi o que todo mundo pensou, mas o que aconteceu foi que Peixoto veio mais uma vez no final para tomar o primeiro lugar de Comic Sans, enquanto Lando não conseguiu lidar com a pista ligeiramente úmida em algumas curvas e acabou se classificando apenas em 7º, atrás até de Tsunoda, que você deve ter reparado aqui que eu não falei dele sendo eliminado até agora, né? Lawson, o filho da lei, ainda conseguiu dar mais uma excelente volta e ficou em 3º. E se você quiser ficar não em 3º, mas em 1º lugar na sua carreira, a Alura está lançando o modo carreira,
que é basicamente uma forma já estruturada e criada por especialistas para você saber exatamente o que precisa aprender em até 22 carreiras completas, indo do nível iniciante até o avançado. Esse é o novo jeito de aprender com a Alura, porque agora os alunos têm um direcionamento ainda melhor na hora de decidir qual jornada no mercado de trabalho eles vão seguir. E aí, para comemorar esse lançamento, todos os planos da Alura vão estar com até 44% de desconto até o final do mês. Então, já escaneia o QR Code que está aqui na tela ou clica aqui embaixo no link da descrição para aproveitar, beleza? E aí chegamos no domingo para a corrida. As luzes vermelhas se apagam e quem acaba apagando junto é Oscar Piastri, porque o australiano queima a largada e depois, na hora de segurar o carro de volta, o carro acaba indo de a mimir, caindo literalmente para a última posição. Lá na frente, segue o momento nostalgia Peixoto 2023, com o holandês pulando para frente e mantendo a ponta com tranquilidade. O que não estava tranquilo mesmo era o final de semana de Oscar Piastri. Não bastasse a batida na classificação e esse erro na largada, ainda na primeira volta ele acaba passando reto ao ficar por fora e acerta o muro mais uma vez, abandonando a prova já na primeira volta e chamando um safety car. Seria o cenário ideal para uma reação de Lando Popcorns, mas com o inglês em sétimo, muita coisa ainda teria que acontecer. E logo na relargada já acontece uma coisa, só que não é algo que vai ajudar em nada, porque Lando Popcorns acaba dormindo no ponto e é ultrapassado por Leclerc antes da primeira curva. Ainda tivemos também Antonelli indo para cima do Jorge Russo e fazendo a ultrapassagem, com os dois quase se tocando e o inglês perdendo ainda uma outra posição que ele só foi recuperar depois de algumas voltas, passando o Tsunoda de novo. Ainda na primeira metade da prova, tivemos Albão sendo punido por um toque em Colapinto. Olha aí mais uma frase perigosa, né? O piloto do busão Cometa foi tentar uma ultrapassagem no piloto argentino e acabou colocando ele para visitar o primo até contra a vontade dele, para você ver como que essa família é muito unida mesmo, né? Por sorte, o piloto da equipe Aline teve apenas um encontro bem leve, bem rápido com seu parente e já voltou para a corrida. Depois disso, a corrida deu aquela bela acalmada e a gente só foi ver grandes movimentações de novo depois das paradas nos boxes, né? Com alguns pilotos, inclusive, demorando bastante para fazer a troca. Inclusive, quem literalmente demorou bastante para fazer a troca foi Lando, que mais uma vez teve um pit stop ruim com a equipe e perdeu a chance não só de tentar dar um undercut no Tsunoda, como ainda voltou atrás de novo do Leclerc. Ao contrário de Jorge Russo, que se deu muito bem na sua parada e ainda voltou na frente de Comic Science, que tinha parado mais cedo. Depois, até o final da prova, tivemos Lawson, o filho da lei, como o porteiro do Enem, segurando uma galera, com direito a várias defesas pesadas para cima de Tsunoda, que ainda tinha Lando, que finalmente tinha passado o Leclerc, e agora Lewis Hamilton também, que tinha trocado de posições a pedido da equipe do Pocotó, já que ele estava mais rápido que o companheiro, e eles iam tentar aproveitar isso de alguma forma. Mas, apesar do bololô todo dessa galerinha ali, ninguém acabou passando ninguém, e no final, mais uma vitória tranquila do Peixonauta no melhor estilo 2023 de novo. Jorge Russo mostrando que tem vida de CLT igual a gente e foi trabalhar doente para não perder o emprego, conseguiu um ótimo segundo lugar e Comic Science fechou o pódio, o primeiro da aviação Cometa desde aquele do Jorge Russo na Bélgica em 2021. Inclusive, o espanhol agora entra para um grupo seletíssimo de pilotos que conseguiram pódios pela McLaren, pela equipe do Pocotó e também agora pela aviação Cometa. Tem que respeitar. Esse daqui foi o top 10 da prova, com destaque para o filho da lei, conseguindo o seu melhor resultado na Fórmula 1 até então, nesse quinto lugar, e Tsunoda em sexto, tentando não ser promovido de volta para a equipe de baixo. Ou quem sabe até tentando evitar o saque do FGTS, né? Mas o final de semana ruim da equipe do Pocotó, com o direito a Lewis Hamilton não devolvendo a posição para o Leclerc no final da prova, e Lando Popcorns apenas em sétimo e sem conseguir aproveitar a chance de encurtar ainda mais a distância no campeonato, né? Já que, como a gente está vendo aqui na tabela do campeonato aqui ao lado, a distância entre eles não é muito grande, mas poderia estar ainda menor. E a gente sabe que com poucas corridas para o final, cada pontinho pode valer muita coisa, né? E o Peixoto,
que ainda tá longinho do primeiro. Será que vai voltar de vez para essa brincadeira? Se ele entrar nesse pagode, o finalzinho do ano tem tudo para ficar ainda mais empolgante pra gente, hein? A Fórmula 1 vai ter uma semaninha de descanso e volta no outro final de semana para o GP de Pingapura. No ano passado a corrida foi totalmente a mimir, com vitória fácil de Lando. Vamos esperar que dessa vez seja diferente, né? Assim como eu sempre espero você que curtiu o vídeo, deixar o like e se inscrever aqui no canal. A gente se vê numa próxima, um abração, valeu e fui!